Oi pessoal, eu sou a Ana, integrante do grupo PET Matemática da UFMS Campus de Três Lagoas, e no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito importante da estatística, que é a interpretação de gráficos e tabelas. Bora pro vídeo, galera! Como dito anteriormente, o objetivo dessa aula é dar dicas muito importantes na hora de resolver exercícios que envolvem gráficos e tabelas. Então, eu trouxe 3 exercícios do Enem que envolvem essas coisas para a gente treinar e relembrar alguns conceitos importantes na hora de resolver exercícios desse tipo. É válido ressaltar que esses exercícios muitas das vezes têm um enunciado muito grande que esconde uma pergunta muito simples. Então, a primeira dica para a resolução é ler o enunciado com calma e destacar informações importantes, principalmente no gráfico ou tabela que for dado. Bom, a primeira questão que a gente vai resolver é a questão 174 do Enem PPL de 2024. E o enunciado diz o seguinte: em 2017, foram publicados os resultados de uma pesquisa sobre a distância média preferida entre pessoas estranhas, conhecidas e amigas, dependendo do local onde vivem, conforme apresentado. Ele dá o gráfico, né, pra gente observar. E lá embaixo ele fala: dentre os locais considerados no gráfico, os que apresentam as menores distâncias médias preferidas entre estranhos, conhecidos e amigos são, respectivamente, e ele dá a alternativa A, B, C, D e E pra gente analisar. A principal informação que esse enunciado nos traz é que o exercício quer que a gente descubra quais são as menores distâncias médias preferidas entre estranhos, conhecidos e amigos. Então, a partir de uma análise gráfica que a gente vai fazer, a gente vai tentar descobrir quais são essas menores distâncias. Primeira coisa que a gente se depara na análise desse gráfico é com essa reta que tem números do lado esquerdo, certo? Que vai do 0 ao 120. Esses números aqui são centímetros, certo? Porque a gente olha aqui no título do gráfico e a gente tem distância média preferida e entre parênteses centímetros. Isso quer dizer que essas distâncias estão calculadas em centímetros. Então, ó, se a gente olhar com calma, essa reta começa aqui no centro, certo? Onde vale 0 centímetro. E cada círculozinho desse aqui que a gente tem vai aumentando 10 centímetros. Então, o primeiro vale 10, o segundo vale 20, isso de dentro para fora, tá, gente? O terceiro vale 30 centímetros e assim sucessivamente até chegar no último, que vale 120 centímetros. Então, a primeira menor distância que a gente vai analisar vai ser a da linha azul, certo? Representada por essa linha azul, que é a distância média entre os amigos, beleza? Então, a gente vai procurar aqui o ponto que mais se aproxima do centro dessa linha azul. E se a gente olhar bem, o ponto que mais se aproxima do centro é esse daqui que eu circulei, certo? Então, vamos contar em que linha ele tá para a gente ver a distância em centímetros que é, certo? Então, a gente tem o 0 aqui, 10 aqui, 20 aqui e 30 aqui. Então, quer dizer que a menor distância preferida entre os amigos é de 30 centímetros. E aqui, outra parte para se considerar do enunciado é que ele vai pedir o local onde isso ocorre, certo? Então, ó, nessa daqui dos amigos, se a gente olhar bem, é só puxar essa retinha aqui, ó, que ele vai estar relacionado à Noruega, beleza? Então, a menor distância entre amigos ocorre na Noruega. Agora, a gente vai passar para a linha amarela, beleza? Que é a distância média preferida entre conhecidos. Então, a gente vai olhar lá no gráfico e analisar
qual o ponto que está mais próximo do centro, certo? Qual o ponto da linha amarela. Então, ó, o ponto que está mais próximo do centro da linha amarela é esse daqui que eu circulei. Ou seja, a menor distância preferida entre os conhecidos é de 60 centímetros. E se a gente continuar olhando nessa linha aqui, isso vai ocorrer lá na Argentina. E agora a gente vai analisar a última distância, certo? Que é representada por essa linha vermelha, que representa as distâncias médias entre estranhos. Então, analisando aqui o gráfico, certo? A menor distância que a gente vai ter vai ser representada por esse pontinho aqui, certo? Que se a gente contar, vai estar entre a 8ª e a 9ª linha, ou seja, essa distância está entre 80 centímetros a 90 centímetros. E olhando o local onde isso ocorre, certo? Só olhar na direção desse pontinho, vai ser a Argentina. Agora, a gente vai analisar novamente o que ele nos pediu, certo? E vamos analisar as alternativas que nós temos. Então, o que ele pediu foi para a gente falar para ele os locais que apresentam as menores distâncias médias preferidas entre estranhos, conhecidos e amigos, respectivamente. Então, a primeira coisa que vai ter que aparecer na resposta é a menor distância entre estranhos, certo? A segunda coisa entre os conhecidos e a terceira coisa entre amigos, certo? Esse respectivamente representa a ordem. Então, ó, a gente achou que a menor distância entre os estranhos ocorreu na Argentina, certo? A única alternativa aqui que tem a Argentina logo de começo é a letra B, mas vamos analisar as outras distâncias. A menor distância entre os conhecidos que a gente achou também foi na Argentina. Então, ó, pode ver que a letra B bate. E a menor distância que a gente achou entre os amigos foi na Noruega, que é exatamente o último local que a letra B nos dá. Então, a alternativa correta nessa resposta é a alternativa B. Bom, vamos para a questão 2. A questão 2 é a questão 174 do Enem PPL de 2022 e ela diz o seguinte: uma empresa tem 5 setores, cada um com 4 funcionários, sendo que cada funcionário de um setor tem um cargo diferente. O quadro apresenta os salários em real dos funcionários de cada um desses setores por cargo. Basicamente, aqui a gente tem a nossa tabela, certo? Com os setores 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente tem o cargo 1, o cargo 2, o cargo 3 e o cargo 4. E aqui embaixo são distribuídos os salários de cada cargo, dependendo do setor. E aí o enunciado continua. Ele fala que a empresa pretende incentivar a qualificação profissional, oferecendo cursos gratuitos para os funcionários de todos os 5 setores. Entretanto, o primeiro curso será oferecido aos funcionários do setor que apresenta menor média salarial por cargo. O primeiro curso será oferecido aos funcionários de qual setor? Essa questão é muito simples de resolver. Basta a gente relembrar como calcular a média de determinados valores, certo? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média salarial por setor. Então, quer dizer que a gente vai calcular a média do setor 1, que é dado por essa primeira linha, a média do setor 2, que é dado pela segunda, do setor 3 pela terceira linha, do quarto pela quarta linha e do quinto setor pela quinta linha, beleza? E como que a gente calcula essa média? Basta a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, certo? Então, vamos começar calculando a média salarial do setor 1. Olha, repare que a gente vai ter que somar 1.550 mais 1.140 mais 1.140 mais 1.150. Eu já fiz a continha aqui dessa soma, certo?
depois vocês podem conferir, dá 4.980. E aí, para calcular a média, a gente vai ter que dividir pela quantidade de salários que a gente tem, ou seja, são 4 salários. Então, a gente vai dividir esse valor por 4. Bom, agora a gente vai fazer isso para todos os outros setores, certo? Olhando no setor 2, a segunda linha, se a gente somar todos esses valores aí da tabela, vai dar 4.920. Dividindo pela quantidade de salários que a gente tem, certo? São 4, vai dar 1.230. Já no setor 3, se a gente somar todos os salários, dá 5.700. Dividido por 4, que é a quantidade de salários, dá 1.425. O setor 4, somando tudo, dá 5.020. Dividido por 4, dá 1.255. Já o setor 5, se a gente somar todos os números da linha, certo? Dá 5.000. Dividido por 4, dá 1.250. Então, o que o exercício está pedindo para a gente? Ele pede para a gente identificar qual é a menor média, certo? Qual o setor que tem a menor média. Então, vamos começar. Setor 1 tem 1.245, certo? A média salarial dele. Mas o setor 2, é menor que 1. Então, 1 está descartado já. Então, o setor 2, a média salarial é 1.230. O setor 3, a média salarial já é maior que a do setor 2. Então, o setor 3 também está descartado. Vamos ver o setor 4. Também é maior. Então, ele está descartado. E o setor 5 também é maior que o setor 2. Então, ele também está descartado. Então, a menor média salarial ocorre no setor 2, ou seja, o primeiro curso vai ser oferecido nesse setor, que está indicado aqui pela nossa letra B. Bom, e a terceira e última questão é a questão 160 do Enem PPL de 2024. Então, vamos lá. Ela diz o seguinte: apesar de a participação das mulheres no mercado de trabalho ter crescido ao longo dos anos, ainda existe uma grande diferença salarial entre homens e mulheres. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apresentados no gráfico, mostram a evolução da diferença salarial de contratação com medições feitas de 2 em 2 anos. E ele dá pra gente esse gráfico, certo? Onde a linha azul representa aí a evolução do salário dos homens, né? De 2003 a 2015. E a linha vermelha representa a evolução do salário das mulheres dentre esse mesmo período. E aí o enunciado continua falando que, de acordo com os dados fornecidos, qual valor mais se aproxima da diferença salarial média entre homens e mulheres nesse período? E ele dá as 5 alternativas aí para a gente comparar. Basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, certo? Com uma diferença mínima no finalzinho. A gente vai calcular a média salarial dos homens, a média salarial das mulheres, e aí ele pede a diferença salarial média entre homens e mulheres, ou seja, a gente vai subtrair a média salarial dos homens e das mulheres. Então, vamos começar calculando a média salarial dos homens. Então, olhando aqui esse gráfico, basta a gente somar, certo? Todos os salários que os homens tiveram entre esse período, que vai do 883 até o 1.306, certo? Somando tudo, coloquei direto aqui a soma dá 7.794. Mas podem conferir depois, e a gente vai dividir pela quantidade de salários que a gente tem nesse período, ou seja, 7 salários foram apresentados aqui no gráfico. Dividindo esse número por 7, a gente vai ter aproximadamente 1.113,40 centavos. Calculando agora a média salarial das mulheres, a gente vai somar todos esses salários que foram dados em vermelho, certo? Fazendo a soma deles, nós temos 6.942 e vamos dividir pela quantidade de salários que nós somamos, que foram 7. Dividindo esse número por 7, nós temos aproximadamente 991,70 centavos. Então, agora, basta a gente fazer a diferença entre essas duas médias, certo? Então, a gente vai ter a média salarial dos homens menos a média salarial das mulheres nesse período. E basta a gente subtrair
certo? 991,7 de 1.113,4. Essa subtração vai dar R$ 121,70. Então, agora a gente vai ali nas alternativas e vai ver qual que dá esse valor pra gente. Que é logo de cara aqui, a alternativa A. Então, pessoal, o objetivo do vídeo era esse, trazer algumas questões que vocês precisem interpretar além do enunciado, os gráficos e tabelas também, e utilizar alguns conceitos básicos aí da estatística, como a famosa média aritmética. Mas a principal dica que deve ser levada em consideração na hora de resoluções de exercícios desse tipo é prestar atenção no enunciado e conseguir ler detalhadamente tudo que o exercício está pedindo, ler detalhadamente os gráficos e as tabelas, reler se possível, para conseguir entender realmente o que o exercício está pedindo para você fazer. É isso, pessoal. Nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigada por assistirem até o final. Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E se você quiser saber mais sobre o PET e o que nós fazemos, nos siga nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui no final do vídeo. Tchau, tchau!